Então, sejam muito bem-vindos ao Decolando na Carreira. Aqui eu te ensino os primeiros passos para você decolar na sua carreira corporativa em 90 dias e atingir posições de R$ 10.000. Eu sou a Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança, e nesse vídeo eu vou te ensinar os 8 pilares da sua carreira que ninguém te conta. Ninguém conta para você quais são os 8 pilares da sua carreira para que, de fato, você consiga decolar na carreira. Então, para a gente poder começar aqui, eu queria explicar um pouquinho para vocês. Primeiro, a gente desmistificar algo que eu vejo que acontece muito, que é a gente acredita que carreira é igual a trabalho. Em algum momento você já pensou nisso? Você já pensou que carreira é exatamente igual a trabalho em algum momento da sua vida? E eu tô aqui para te dizer que carreira não é trabalho. Trabalho faz parte da sua carreira. A atividade que você faz para ser remunerado faz parte da sua carreira. Mas carreira é algo muito maior. E é exatamente por ser algo maior, por carreira não ser trabalho, é que a gente usa esse termo, essa forma de olhar de uma forma muito pontual. E quando a gente traz aqui esses 8 pilares, são pilares que você vai enxergar que talvez, negligenciando um, a gente não consegue avançar na nossa carreira, a gente não consegue dar próximos passos, a gente não consegue decolar de fato na nossa carreira. E aqui a gente precisa começar a entender os 8 pilares da nossa carreira como algo integral. Então, a gente precisa entender o seguinte: na minha carreira, eu vou construir uma integralidade, algo que de fato eu consiga enxergar que uma coisa que eu faço gera efeito em diversas outras coisas. E se a gente, Thaís, mas e se eu não enxergar isso, e se para mim não fizer sentido? A gente precisa entender que se a gente enxergar a nossa carreira só como trabalho, ela vai ter um viés extremamente limitado. E se a gente conseguir conectar a nossa carreira com algo muito maior, com algo integral, com algo que a gente consiga perceber impacto em diversas formas, a gente consegue se sentir mais preenchido. E é comum, muitas vezes, quando a gente não tem essa perspicácia ou essa oportunidade de enxergar, a gente se sentir perdido, mesmo tentando várias coisas, mesmo mudando de emprego, a gente se sente perdido. Por quê? Porque a gente não está conseguindo enxergar a nossa carreira de uma forma integral, olhando exatamente para esses 8 pilares. Por que isso, gente, acontece? Olha que interessante. Por que esses 8 pilares, eles precisam ser enxergados na nossa carreira? Por quê? A gente é ensinado né? Se eu olho para minha carreira, eu tenho que deixar minha vida pessoal. Se eu olho para minha saúde, eu tenho que deixar minha carreira. Se eu olho para minha saúde, eu preciso deixar meus relacionamentos. A gente tem e as pessoas acreditam nessa vida de dualidades aí que talvez a gente viva, mas na verdade o que eu posso dizer para você e afirmar para você que isso é exatamente o que você não pode ou não precisa fazer na sua carreira. Quando a gente é ensinado a viver nessa dualidade, a gente começa a enxergar uma realidade futura muito longe, porque a gente fica pensando, né? Nossa, é o famoso equilibrar pratos. Eu equilibro aqui, desequilibro ali. E quando a gente traz pilares que sustentam a nossa carreira, a gente precisa entender que a base desses 8 pilares são exatamente os nossos valores. Aquilo que a gente acredita que é importante para a gente, aquilo que a gente não negocia. Thaís, tão importante quanto eu saber os meus valores é eu enxergar que existe uma oportunidade de pilares que suportam a minha cena ideal. Qual que é a cena da sua carreira ideal? Esses pilares, eles vão existir para eles suportar exatamente essa cena ideal da sua carreira. E olha que interessante, lembra que eu não estou falando da foto ideal da sua carreira, eu estou falando da cena ideal da sua carreira. Por que cena e não foto? Porque a nossa carreira ela é um filme, ela não é algo estático. E
a gente precisa começar a perceber movimento. Eu sempre comento, né, que água parada, carreira parada, não é bacana. A gente ficar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, exatamente do mesmo jeito, caramba, a gente perde tanta oportunidade de crescer, de desenvolver, de fazer algo totalmente diferente. E esses 8 pilares, eles vão trazer para você essa sustentação dessa cena da sua carreira que você deseja, dessa cena que você quer construir para você, para tua família, para os teus sonhos. Então, vamos lá. E quando a gente, né, traz aqui, né, esses 8 pilares, dentro desse contexto, né, dentro desses 8 pilares, a gente tem aqui o pilar que eu chamo que é o pilar número 1, assim, que a gente precisa muito conectar com ele e entender a profundidade dele e a importância dele na nossa carreira. E aqui eu vou trazer um pouquinho da neurociência e da química, né? Às vezes eu fico pensando, gente, por que eu fui estudar química muitos anos atrás, apesar de toda a minha vida dentro da indústria, mas hoje talvez eu entenda que faz muito mais sentido saber de química dentro do contexto da neurociência, né? Mas vamos olhar agora para pensar como que o pilar energia é o pilar número 1 que a gente precisa entender e enxergar. Esse pilar energia, ele vai trazer para a gente a oportunidade da gente entender quais são as fontes, a nossa origem de conexão que vai trazer para a gente sustento. E aí, quando eu falo de energia, eu estou falando de uma energia física, de uma energia mental, de uma energia daquilo que você é alimentado. E a gente é alimentado por tudo que acontece dentro dos nossos ambientes, onde a gente tem contato. Então, por exemplo, você que está aqui assistindo, você está sendo alimentado por esse vídeo, por essa informação. Quais são as fontes energéticas que você tem? E aí, quando eu falo disso, qual que é a relação que isso tem com a sua carreira? Lembra que eu comentei, carreira não é trabalho. Trabalho faz parte da sua carreira. Então, quando a gente olha para o pilar energia, esse pilar é o pilar que mais traduz para a gente o como que a gente vai conseguir dar próximos passos e se a gente vai conseguir. Por quê? Porque muitas vezes a gente exerce ali o nosso trabalho, a gente conduz o nosso dia a dia, mas no final do dia a gente está esgotado. E aí, quimicamente, a gente consegue enxergar que ali, né, nos nossos neurotransmissores, está faltando um monte de coisa, está faltando diversas formas da gente realmente potencializar e conduzir a nossa carreira. Então, por exemplo, quando você fala de energia, pode vir de um alimento, pode vir de um exercício, pode vir do que você ouve, pode vir do que você conversa com as pessoas, do que você vê na televisão, do que você é alimentado aqui nas redes sociais. Pensa, gente, o ponto importante aqui é você pensar o que é energia para você e como que você administra a energia para você potencializar na sua carreira. Por exemplo, quando eu trago aqui exercício físico, e eu falo muito sobre isso, da importância que a gente fazer uma atividade física tem na forma como a gente conduz a nossa carreira. Por quê? E aí eu dou alguns exemplos, inclusive. O exercício físico, ele vai manipular diversos neurotransmissores que estão aí dentro do seu cérebro, enfim, à medida que você vai conseguindo realizar essas atividades físicas, naturalmente você já consegue se sentir melhor para realizar suas atividades, para fazer todas as suas realizações durante o dia. E é incrível quando você consegue cumprir, né, colocar um exercício físico de uma forma regrada, como o seu dia muda, como a sua relação com o seu trabalho muda, como a tua entrega, a tua disposição muda. Então, o pilar energia, ele traz exatamente a possibilidade da gente trazer para o nosso corpo o que a gente precisa, a fonte para a gente poder conseguir progredir. Assim como, por exemplo, os alimentos. Quando a gente fala da gente consumir alimentos mais saudáveis, o que isso significa? Significa que a gente também vai ser alimentado. E eu falo muito isso, quando a gente começa a enxergar o impacto do nosso trabalho muito, assim, com muita sobrecarga, o que acontece? A gente vai buscar fontes energéticas. Por exemplo, se você está aí, vamos imaginar que você teve um dia de trabalho extremamente cansativo. Você sai daquele dia de trabalho, você vai buscar uma fonte energética que vai te dar aquele
um mecanismo que você poderia ter adquirido de outras formas mais saudáveis. Então, às vezes, você vai buscar um carboidrato, ou vai buscar um açúcar, que vai te dar aquele pico, que vai te dar aquela sensação de prazer imediato, e isso vai virando uma sequência na sua vida. Por quê? Porque você está se sentindo sobrecarregado. E aí, o seu corpo, o seu mecanismo de busca de energia vai ser através de uma fonte hipercalórica. E muitas vezes vai ser no pão, no doce, no açúcar, enfim. Tamanha a importância da gente administrar a nossa energia para a gente poder construir uma carreira de sucesso. Todas as vezes que você parar para olhar para esse pilar energia na sua vida, você precisa de pensar como que eu estou alimentando a mim, o meu corpo, a minha mente, aquilo que eu faço. Você vai conseguir administrar o que de fato você deseja para você construir próximos passos. Então, quando você olha para a energia das coisas que você está fazendo, quando você olha para a energia daquilo que você quer construir para frente, como, por exemplo, e aí eu gosto muito de trazer esse exemplo, né? Às vezes a gente fala, eu sou procrastinador. Nossa, eu tenho dificuldade de realização de alguma coisa. Mas quando você olha, você está negligenciando o seu pilar energia. Esse combo energia, ele não está vindo para você. E aí, esse é o ponto. Às vezes, você não precisa... Ai, Thaís, eu estou precisando de foco. Às vezes, você precisa alimentar bem o seu pilar energia. Às vezes, você precisa estabelecer melhores fontes energéticas para você. E, gente, quando a gente pensa em energia, ela está contemplando tudo mesmo. Tudo aquilo que você faz para gerar movimento. Se você for... Eu gosto muito de fazer essa comparação. Se você for parar para pensar na sua vida... Cara, onde que a gente liga? Onde que a gente desliga? Olha para o teu coração. Ele está pulsando. É algo mecânico que acontece. Olha para o teu pulmão. Na respiração é algo mecânico. E como as coisas se mexem, como as coisas se movimentam? Já parou para pensar nisso? Isso tudo vem de uma fonte de energia. Tudo precisa de energia para acontecer. O nosso cérebro, as conexões são todas elétricas, eletrônicas aqui, né? Quase que uma fiação ininterrupta aqui de coisas para a gente fazer. Então, é importante que a gente cuide dessa fonte. O que a gente está dando para o nosso corpo? Isso vai refletir diretamente na nossa carreira, na forma como a gente age no nosso dia a dia. Então, o pilar energia é um pilar que muitas pessoas negligenciam. Por quê? Porque estão considerando que a carreira é trabalho e não tem tempo para olhar para isso daqui. Mas a carreira não é trabalho, a carreira é a combinação desses 8 pilares. E com certeza, se você estiver atento a isso, se você estiver conectado com isso, você vai construir melhor relacionamento no geral. Tá fazendo sentido aí para vocês? Tem alguma dúvida? Vamos para o segundo pilar. Então, a gente está falando do que é a gente alimentado dentro do nosso contexto para a gente poder trazer a carreira em movimento, uma carreira que decola. Agora a gente vai para um pilar que eu chamo de pilar de mentalidade. Quando a gente para pensar na mentalidade, ok, existe um monte de reação acontecendo no meu corpo, o que eu tenho na minha mente? O que eu acredito sobre carreira? O que eu condiciono a minha carreira ao meu trabalho? Isso é uma questão de mentalidade. A gente foi ensinado a isso. A gente é ensinado muitas vezes a condicionar a nossa carreira apenas ao contexto de trabalho. Isso é uma forma que a nossa mente está traduzindo o conceito de carreira. E às vezes a gente se reduz àquilo. Muito provavelmente no teu trabalho, no teu dia a dia, você é um pouco mais completo, você consegue executar coisas muito maiores. Então, como que você constrói uma mentalidade que seja capaz de entender que a sua carreira pode mais? Esse pilar mentalidade é a gente entender o que a gente pensa relacionado à nossa carreira, quais são as nossas crenças. Será que tem algum sabotador aqui influenciando a nossa carreira? Será que a gente consegue estabelecer uma inteligência positiva? E o ponto aqui desse contexto da mentalidade, eu gosto muito de dizer que não adianta a gente ter uma mentalidade fixa na nossa carreira. Lembra que eu comentei que a base são os teus valores, aquilo que você acredita, coisas bem internas, bem raízes mesmo. A gente tem os pilares, mas a gente tem em cima algo que os pilares sustentam, que é a cena da sua carreira. E a cena porque é um filme. E esse filme, ele precisa ser contextualizado com várias cenas. E você vai construindo essas cenas ao longo do tempo. Nessa construção de cenas ao longo do tempo da sua carreira, você vai ser capaz e você vai conseguir construir
uma forma diferente de agir. Só que você precisa ter uma mentalidade não fixa. Quantas vezes você achou, por exemplo, que, não, Thaís, caramba, só aquele trabalho serve para mim, só aquela posição serve para mim, só aquela estrutura serve para mim. Isso é mentalidade fixa. Esses dias, inclusive, eu conversei com uma cliente, ela falou, gente, mas existe esse campo, esse mundo de possibilidades. Nossa, eu não imaginava que isso era possível. Mentalidade fixa, a gente precisa abrir, a gente precisa começar a entender que existem muitas possibilidades para a nossa carreira. Quantas vezes você já ficou ali parado pensando num único ponto, né? Com aquela mentalidade fixa, acreditando, sendo retroalimentado pelos seus resultados negativos. Isso tudo reforça algo que, inclusive, a gente nem gostaria de trazer. Então, olha como é importante você olhar para esse segundo pilar, mentalidade. E todas as vezes que você for olhar para a sua mentalidade, você precisa olhar para a forma como você vem tendo resultado. Ela vai refletir totalmente os seus resultados. Todos esses pilares vão refletir no seu resultado. Então, não adianta a gente querer acreditar na nossa vida, na nossa carreira, que a gente pode mais se a gente não realmente, internamente, desejar isso, acreditar que é possível. Ter uma mentalidade que te oriente para isso. Adianta eu falar, puxa, eu quero chegar numa posição de diretoria, mas eu acredito que eu me limito aqui numa posição de analista, está muito longe. Talvez não seja o que eu quero agora. Aí você vai começando a criar mecanismos de dizer para você mesmo que não faz sentido aquilo, mas é o que você quer, então a tua mentalidade ela está fraca. Ou ela está fixa. E aí, quando a gente chama de um contexto saudável desses pilares, é numa mentalidade de expansão, realmente. É você conseguir ser capaz de construir uma mentalidade expansiva para você conseguir decolar na sua carreira. O terceiro pilar é um pilar que eu sou muito apaixonada e eu falo para os meus clientes sempre, eu falo para as pessoas que passam pela minha vida, eu não consigo desconectar, que é a espiritualidade. Quando a gente traz o contexto de espiritualidade, a gente está falando sobre a oportunidade da gente se conectar com algo maior do que a gente. E eu acredito verdadeiramente nisso. Eu não sei no que você acredita, e eu respeito sempre tudo, mas eu acho que a gente não veio nesse mundo a passeio. Eu falo muito, né, que a gente não pode desperdiçar os nossos talentos, aquilo que a gente praticamente veio de fábrica com grandes benefícios, com grandes facilidades, e muitas vezes a gente está enterrando esses talentos. Aí eu falo, né, que a gente vai chegar lá no RH de Deus, a gente vai fazer o nosso plano de desenvolver, vai avaliar o nosso PDI, e na hora de avaliar a promoção para o céu, a gente vai falar, isso daqui, você enterrou, né? Você não multiplicou. Brincadeiras à parte aqui, mas eu acredito que o contexto da espiritualidade é a gente trazer elementos intuitivos, elementos de fé, elementos que a gente não consegue trazer tanto para o campo físico. É algo que você acredita. É uma verdade que você tem dentro do seu coração que talvez ninguém vai conseguir te ajudar a ter. É algo tão íntimo. E eu costumo dizer que a espiritualidade, ela é como se fosse um GPS que a gente tem dentro do nosso coração. Por quê? Porque sabe aquela vontade, aquela necessidade, é aquela coisa que nos orienta e a gente não sabe nem como que a gente vai fazer para chegar lá, mas o nosso coração pulsa por aquilo. A gente se conectar com algo maior, a gente se conectar com algo transcendental aqui, à nossa forma material, é extremamente importante. Porque, olha que interessante, quando a gente para olhar para a nossa carreira, para a nossa vida, para o nosso trabalho, a gente começa a conectar o que a gente é, muitas vezes, a gente conecta com cargo, né? Então, até uma amiga minha tinha, nossa, às vezes perguntou assim, sua profissão, o que você é, aquilo às vezes define a gente. E essa definição é muito errônea, porque você não é um gerente, você não é um diretor, você não é um empresário. Nós não somos isso, porque isso pode ser extremamente passageiro na nossa vida. Todas as vezes que a gente se define como aquela função, todas as vezes que a gente se define como aquele, a gente está deixando de olhar para o que está muito maior. Quando a gente se define numa forma, quando a gente se encaixa dentro de um determinado rótulo.
Então, quando a gente coloca lá gerente, diretor, né, o que isso significa para você? O que isso traz para você de verdade? E aí, esse pilar de espiritualidade e carreira, ele começa a te dizer e te traduzir, ele começa a colocar um GPS para que você entenda que aquilo ali é só uma etapa do teu caminho, do teu processo, desse grande filme que é a tua carreira. E quando a gente começa a entender e internalizar, eu me lembro que teve um cliente assim que foi muito incrível, né? Que ele era muito analista, ele tinha um perfil extremamente analista, aquele perfil realmente de olhar dados, fatos, muito voltado para números. E aí ele começou a desenvolver mais esse contato com a espiritualidade e ouvir mais a intuição dele. E aí ele conta uma experiência muito incrível, porque ele começou a passar de uma realidade em que ele só olhava para número, número, número e começou as coisas de não fazerem sentido, para ele começar a deixar fluir e entender aquilo que ele estava sendo acionado. Gente, espiritualidade é isso, não é sobre a gente querer ou ter uma religiosidade, não, mas é a gente se conectar com algum GPS interno que vai direcionar a nossa carreira. Que às vezes já está direcionando a sua carreira, mas você está desligando ali o GPS, você está tirando aquilo ali da sua rota. E é importante que você comece a conduzir isso para que você possa se atentar, para que você possa estar sensível aos sinais que a vida te dá, aos sinais que você mesmo. Quantas vezes você deixou de se ouvir, você deixou de ouvir aquilo que estava no seu coração, você deixou de se conectar com algo que é maior do que só aquele contexto físico ali? Porque você queria uma certeza, porque você queria algo que talvez a gente nem encontra. Então, gente, o pilar espiritualidade é muito importante. É o pilar aí que vai trazer um pouco mais de completude para o nosso contexto de carreira. Então, vamos para o quarto pilar. O quarto pilar é um pilar que vai vir muito desses três primeiros, né? Que é o relacionamento. Como que você constrói relacionamentos hoje? Como que você se relaciona com as pessoas? Se você quer se tornar um grande líder, o pilar relacionamento, ele precisa estar em alta para você. Ele precisa estar sendo algo que você vai conseguir conquistar e construir uma relação de confiança com as pessoas, influenciar pessoas. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente confunde quando a gente pensa em relacionamento, que o que eu faço na minha carreira, o que eu estou vivendo na minha carreira é totalmente diferente. Eu vou para casa é diferente, mas não. Se você tem maus relacionamentos em casa, com seus amigos, você vai ter também na sua vida profissional. Isso vai se refletir naturalmente, porque a forma como a gente se relaciona com as pessoas, ela é uma só. Eu costumo dizer, a gente precisa desconectar a Thaís profissional, a Joana profissional, a Adriana profissional, com a gente pessoal, somos um só, a gente não tem essa divisão. Então, quando a gente para olhar para relacionamento, se você tem problemas de relacionamento com seu pai e com a sua mãe, você vai ter problemas de relacionamento na sua empresa. Isso é claro. Por quê? Porque ali a gente está falando de origem. A gente vai ter problema de relacionamento no nosso trabalho. Porque a gente está falando de problemas de origem. Pai, mãe. Isso, se a gente não consegue lidar com essas relações, a gente vai ter problema de se relacionar na nossa vida profissional. E às vezes a gente não entende por que a gente não consegue liderar, por que a gente não consegue chegar em patamares maiores. Mas quando a gente olha, a gente não consegue construir bons laços e bons relacionamentos. É isso que vai causar na gente uma grande preocupação em relação a como que a gente... Porque, gente, carreira, construção, crescimento, decolar, vem de um lugar, construção de relacionamento. Seja na empresa que você está, seja na próxima empresa que você quer ir. Thaís, eu quero fazer algo totalmente diferente. Relacionamento, isso daqui que a gente está fazendo é relacionamento. Então, se a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, não adianta a gente pensar em ter um trabalho excelente, ser muito bem remunerado, que isso não vai trazer para você aquilo que você deseja, que é um bom relacionamento. De que adianta, né, você estar numa posição incrível, profissional, e você não conseguir se relacionar bem com as pessoas? Você vai ficar limitado a um determinado patamar de crescimento na sua carreira. Porque não existe a possibilidade de você dar um salto quântico na sua carreira se você não se relacionar bem com as pessoas, se você não conseguir influenciar as pessoas, se você não conseguir também
administrar conversas difíceis, a sua comunicação ela precisa ser muito assertiva. Então, isso a gente está falando aqui deste quarto pilar. E olha que interessante. Então, a gente já falou, por exemplo, né, de mentalidade, a gente já falou de espiritualidade, a gente falou de energia, agora a gente está falando de relacionamento. Caramba, Thaís, mas é bastante coisa. Aí é que a gente se engana. É porque a gente não está conseguindo olhar para isso de uma forma totalmente assertiva. E aí, gente, quando a gente não consegue enxergar, a gente acha que está muito distante, mas não está. O quinto é algo muito. Esse pilar é um pilar que eu vou dizer para vocês que é quase resumo de muitas vezes quando a gente olha para a nossa carreira. É o dinheiro. Esse pilar, o pilar do dinheiro, que é o quinto pilar aqui dessa construção, ele é uma materialização de tudo isso que eu comentei com vocês aí atrás. Da energia que a gente transforma. E eu gosto muito de pensar o seguinte, eu sempre faço essa comparação e eu sempre gostaria que vocês também começassem a alertar. Quando a gente vê uma pessoa com muito dinheiro, de forma íntegra, claro, quando eu vejo uma pessoa assim, extremamente rica, multimilionária, eu só consigo pensar uma coisa, eu consigo pensar, cara, essa pessoa ela é capaz de criar relacionamentos tão incríveis que as pessoas confiam para pagar ela um valor tão alto por aquilo que ela construiu. E óbvio, eu estou falando isso de um contexto de carreira, um contexto de estrutura de vida, de profissional. Todas as vezes que a gente para pensar nisso, todas as vezes que eu olho uma pessoa bem-sucedida no sentido financeiro da palavra, eu sempre penso, caramba, quantas pessoas essa pessoa impacta. Isso é a relação de dinheiro, essa é a relação desse pilar. Quando eu consigo impactar e gerar mais transformação, eu trago isso de uma forma em que essa energia do dinheiro ela se transforma. E eu gosto muito de fazer, eu sempre penso assim nesse contexto do dinheiro para a nossa carreira, porque senão a gente praticamente reduz a nossa carreira só ao dinheiro, só o que a gente quer receber, só o nosso salário. E ela é muito mais ampla. Ela vai envolver todos esses pilares, porque a gente sempre vai ficar com essa sensação de aí tá faltando alguma coisa. Se você só tiver os pilares anteriores e não tiver dinheiro, opa, calma aí. Então a gente precisa começar a ter completar isso, né? Completar essa forma de viver, a forma como a gente vai conduzir. Eu gosto muito de trazendo aqui um exemplo, né, desse contexto do dinheiro. Eu sempre penso assim, né? Imagina que o seu trabalho, aquilo que você faz, é algo em que você vive numa cidade. Vamos imaginar que a gente coloque 5 pessoas, para ficar fácil essa brincadeira. 5 pessoas numa cidade, cada uma com um talento, algo que a gente vai olhar lá para a nossa espiritualidade, algo que a gente entende que a gente precisa de desenvolver. Então vamos lá, eu olhei para um talento que eu tenho. Vamos imaginar que eu tenho um talento de plantar, eu vou plantar. Aí tem uma outra pessoa que tem um talento de industrializar, uma mentalidade de industrializar, vai industrializar. Aí uma outra pessoa tem um talento de, sei lá, construir, fazer algo que traga bem-estar, música, etc, etc, enfim, e faça shows. Aí a gente vai imaginar, cada uma dessas 5 pessoas tem um talento específico. Vamos imaginar que a gente vai precisar viver dentro daquele ambiente. Olha que interessante. Quem é o cara que planta alimento? Você acha que ele vai ser melhor remunerado ou não? Muito. Porque ele faz algo para aquela sociedade ali de 5 pessoas muito essencial. Então as pessoas vão precisar do serviço dele. E todas as pessoas vão precisar daquele serviço. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para uma analogia? Enquanto a pessoa, por exemplo, que tem um outro talento, que talvez não seja tão essencial, ele não vai ser tão bem remunerado. Se a gente pensar num contexto de troca, né? Vamos imaginar que nessa pequena cidade eles trocam serviço, eles fazem permuta. Então, quanto um alimento vai valer por algum outro tipo de serviço prestado? Gente, a relação de dinheiro é exatamente essa, o quanto que a gente é capaz de agregar na vida das pessoas. Essa é a relação direta. Então, a gente vai crescendo na carreira, a gente vai olhando para esse pilar dinheiro à medida que a gente entender que a gente está conseguindo agregar valor na vida das pessoas, seja nas empresas, seja para os clientes, seja internamente. Tem uma coisa aqui. Muitas vezes a pessoa nem mesmo está impactando no momento, mas a semente que plantou vai continuar germinando. Isso acontece com muita frequência, principalmente quando a gente fala desse contexto de dinheiro.
Porque às vezes a gente planta e a gente não enxerga aquela colheita, o fruto agora. Isso vai acontecer, né, mais para o futuro. Isso realmente acontece mais para o futuro. Então, gente, eu queria muito que esse pilar dinheiro entrasse no contexto, na cabeça de vocês, como uma relação de troca. Dinheiro é troca, dinheiro é estabelecimento de uma relação de confiança com uma outra parte que vai entender que você tem algo para oferecer para ela. Vamos lá, agora a gente vai para um próximo pilar, né? O sexto pilar aqui, que é ambiente. Nesse pilar ambiente, a gente precisa entender que, lembra do que eu comentei da energia? A energia que a gente recebe no nosso corpo, a energia que a gente estabelece, ela vem de um determinado ambiente e o ambiente ele vai ser crucial para a nossa carreira. Porque é daqui que vem os estímulos, é daqui que eu me alimento, é aqui que eu me retroalimento. Como é que está o ambiente que você vive hoje relacionado à tua carreira? Como que você constrói isso? Se todas as vezes, olha que louco, né? Se todas as vezes que a gente quiser crescer, a gente for para um ambiente em que a gente consiga expandir, esse crescimento ele vai ser natural. Agora, se a gente quiser crescer, mas a gente viver em ambientes com pessoas que colocam a gente para baixo com muita frequência, que só reclamam, a nossa energia ela acaba sendo drenada. E isso não é uma questão única e exclusivamente porque a gente acha que isso acontece. Não, isso acontece. Por quê? Porque a pessoa começa a projetar na gente e a gente começa a se permitir isso também. O contexto do ambiente não é só sobre o ambiente existir, a gente também se permite ser moldado por esse ambiente. Por isso que esse pilar dentro da sua carreira vai trazer completude, vai fazer com que você viva num ambiente adequado, num ambiente de crescimento. Mesmo que hoje você não viva, onde você está não é um ambiente de crescimento, mas busque, de repente, algum grupo, algum tipo de treinamento, algum tipo de mentoria. Isso são ambientes que você consegue construir de uma forma diferente daquele que você vê no teu dia a dia. Beleza? Então, assim, o ambiente, ele não é totalmente determinante, mas ele influencia num grau incrível. A gente é o que é, gente, hoje, a gente tem os comportamentos que a gente tem hoje, porque isso a gente moldou no ambiente em que a gente viveu, principalmente na nossa primeira infância, que a gente formou o nosso sistema nervoso, onde a gente recebia estímulos e ia armazenando esse tipo de informação, mas até hoje, os ambientes, quando você está num ambiente, eu gosto muito de usar esse exemplo, quando a gente está num ambiente em que a gente se sente aquela pessoa mais burra do mundo, sabe assim? Cara, você fala, cara, eu preciso me desenvolver, eu preciso estudar, eu preciso... Por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente que te puxa para cima. É um ambiente que vai te estimular, vai te exigir. Agora, quando você está num ambiente querendo crescer, tá bom, mas para estudar para quê? Você vai assistir ali uma live para quê? Você está aí no YouTube o dia inteiro fazendo o quê? E aí você está ali estudando, se matando. Mas aí vem sempre aquela vozinha, aquele alguém. Mas isso também é ambiente. São formas que a gente deixa entrar na gente que vão influenciar. Pode ser positivo, pode ser negativo. Então, quando você olha para o ambiente na tua carreira, é algo assim extremamente relevante. É algo que se você não cuida do ambiente, o ambiente cuida de você da forma como ele quer. Ou seja, você vai sendo moldado, se você não tem esse alerta, esse sensor, você vai sendo moldado. E existe uma forma correta da gente lidar e perceber esses ambientes para a gente conseguir decolar a nossa carreira. A gente tem o pilar número 7. Cara, esse daqui é muito bacana, que é ambição. Olha que engraçado, né? Muitas vezes a gente acredita que a ambição ela é algo ruim. Gente, a ambição, ela faz a gente crescer. Quando a gente fala de ambicionar, eu posso ambicionar um relacionamento incrível. A gente precisa da ambição. A ambição é como se fosse o motor que vai conseguir fazer com que a gente se mantenha em movimento. Se a gente não tem ambição na carreira, tá bom do jeito que tá. Vai ficar bom do jeito que tá. Quantas vezes você não se deixou travar, se sentindo preso, se sentindo dependente de uma empresa por falta de ambição, por falta de olhar para você, de olhar para os seus objetivos profissionais? Já aconteceu de você falar, nossa, tá bom aqui do jeito que tá. E eu costumo dizer nesse contexto, né? E aí tem uma frase muito boa, que é assim, ó, o maior inimigo do nosso grande sucesso é o nosso pequeno sucesso. Porque a gente fala assim, aqui tá bom.
Mas quem fala que tá bom, na verdade, é um sabotador que internamente acessa a gente e fala assim: uai, mas você chegou já longe demais. Tá bom aí. E aí o seu coração fala assim: cara, mas eu entendo que eu posso mais, eu entendo que eu quero entregar mais. Isso, gente, esse é o contexto da ambição, de você realmente querer mais, impactar mais vidas, querer trazer mais pessoas para um contexto de profissão que você tem, querer impactar ainda mais dentro de resultados que você entrega na sua empresa. Isso é ambição e a gente precisa ter essa ambição na nossa carreira. Se a gente ficar naquele mais ou menos, e tem, né, uma passagem que fala, né, ou você seja frio ou você seja quente, se você for morno, eu te vomito. Porque, assim, o morno, aquela coisa assim, tá bom do jeito que tá. Você precisa ter essa ambição. Às vezes, a falta de ambição, e eu vou falar uma coisa para vocês, a ambição, ela pode ser construída. Essa ambição, ela pode ser, na verdade, lembra do que eu comentei do ambiente? Um ambiente, por exemplo, pode te provocar uma ambição de querer mais, porque daí você vê, nossa, que legal, então é possível chegar nesse lugar. Às vezes a gente nem tem noção de qual é o lugar que a gente pode chegar de tão distante que está da nossa realidade ou daquilo que a gente foi construído. E aí a gente nem projeta a nossa carreira, a gente nem é capaz de olhar para a nossa carreira daquela forma. E é importante que a gente contextualize isso. E, gente, o 8º pilar da sua carreira, que é o que vai trazer sustentação para essa cena da sua vida, são hábitos. O que são hábitos? São rotinas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. É tudo isso que eu comentei para você. É como que a gente enxerga um hábito. E um hábito é aquilo que a gente faz, que a gente tem algum tipo de recompensa. Se a gente não conseguir conectar hábitos, recompensas significativas ao crescimento da nossa carreira, a gente fica no mesmo lugar. Ou até a gente pode crescer, mas a gente não se sente satisfeito, porque a gente não está trazendo hábitos saudáveis para a gente poder olhar para essa carreira de uma forma diferente. E lembrando, né, hábitos saudáveis, gente, é a gente ter uma mentalidade positiva, é a gente ser uma pessoa que tem uma ambição, é a gente conseguir lidar bem com o dinheiro, é a gente conseguir ter relacionamentos bacanas, a gente estar conectado com algo que não é só a forma, que tem espiritualidade. A nossa mente conseguir relacionar e respeitar tudo isso e, principalmente, a gente cuidar da nossa energia, como a gente se alimenta. Costuma-se associar sorte ao crescimento das pessoas, Léa do engano. Eu costumo dizer, né, e esse daí é muito engraçado, né, que a sorte, ela é uma combinação de muitos fatores, e eu gosto muito de falar assim, não adianta você estar no lugar certo, com as pessoas certas, você tem que ser a pessoa certa. Se você está no lugar certo, com pessoas certas, isso não te garante nada. Se você está crescendo é porque você é a pessoa certa. E aí, às vezes, a gente acredita nessas sortes, né? Que pode acontecer na vida, no crescimento profissional. Então, se a gente não conseguir colocar foco na nossa carreira, nos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, que transformam aquilo que a gente vai trazer e vai transformar a nossa realidade para a gente construir esse grande cenário, essa grande cena da nossa carreira, nessa construção do filme, da longa-metragem da nossa carreira, nada funciona. Então, é exatamente o ponto de que os hábitos eles vão sustentar todos os outros pilares, que a gente vai precisar trazer isso de uma forma muito bem clara e específica, porque à medida que você vai construindo hábitos saudáveis, você vai evoluindo. E eu vou te dar um exemplo. Eu falo muito que eu uso o exercício físico para conquistar coisas na minha carreira. E isso, na alimentação também, vou dar o exemplo do exercício físico aqui. Vamos olhar para o pilar energia. Às vezes eu preciso de mais resistência. Às vezes, tá difícil, tá Flórida, sabe? Tá muito complexo, eu tô recebendo uma carga muito grande, tá difícil, e eu preciso de resistência. Então, eu vou buscar um exercício de resistência, porque a minha mentalidade, ela não tá conseguindo chegar na resistência que eu gostaria. Então, eu uso o exercício físico para construir resistência. Às vezes eu preciso de força, às vezes eu preciso de dar continuidade. Às vezes, como eu tenho um perfil executor muito forte, por exemplo, eu quero fazer as coisas rápido, como se fossem tiros. Aí eu falo, opa, eu preciso caminhar mais, preciso fazer com mais constância. E outro ponto, né? Eu tô precisando de mais concentração, de mais foco, vou buscar uma atividade física para isso. Por quê?
naturalmente, o meu hábito de fazer atividade física com a intencionalidade para a minha carreira, olhando para o meu objetivo, o que eu estou precisando desenvolver melhor, vai me trazer, vai mexer em toda a fisiologia do meu corpo, que naturalmente vai mudar aquilo ali que está na minha mente. E a gente acha que isso é sorte. Não é. É intencionalidade. Só que a gente precisa saber fazer isso. A gente precisa entender o que a gente precisa para não sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Bom, pessoal, então os 8 hábitos são exatamente esses. O primeiro, energia, as fontes energéticas. O segundo, mentalidade, o que a gente deixa entrar. Depois, espiritualidade, a conexão, sair da forma, do cargo, daquilo que eu sou, entender que você é muito maior e começar a utilizar isso de uma forma mais completa. E aí o quarto, a gente tem relacionamentos, como que a gente se relaciona com as pessoas. E a gente tem o quinto, que é dinheiro, que é a troca, que é essa energia que a gente faz. A gente tem o sexto, que é o ambiente. Quais são os ambientes que a gente vive? O que a gente está consumindo? Quais são os estímulos que a gente deixa entrar na gente? A gente tem o sétimo, que é a ambição. A gente tem aquela vontade, a gente realmente tem aquele desejo de construir maiores coisas, a gente construir caminhos maiores, gerar mais impacto, ser melhor remunerado, viver melhores sonhos. E o último e oitavo pilar é o hábito, é a construção, é trazer isso agora para o teu dia a dia, formar rotina, trazer isso para recompensas que o teu cérebro vai falar, que legal. Então quer dizer ali que se eu fizer algo, vai ser importante? Sim. E, gente, as pessoas... E aí eu falo desses 8 pilares, a gente tem uma mente, às vezes, escassa, e na internet, às vezes, a gente vê contextos tão escassos no seguinte sentido. Ah, não, mas você tem que escolher um ou outro, porque se você for bom nos seus relacionamentos, você não vai ser bom na carreira, se você for bom... Não, a nossa carreira, ela não é trabalho, ela está complementando tudo isso. Então, vamos entender, vou usar uma analogia aqui, como se fosse dieta. Quando a gente faz dieta, a gente não faz uma dieta... Quando a gente fala uma dieta equilibrada, não é que eu quero dizer que eu tenho a mesma quantidade de arroz do que a mesma quantidade de carne em peso. Eu tenho 120 gramas de arroz, 120 gramas de carne. Não é o mesmo peso para eles, mas a composição do meu prato tem que estar balanceado. Assim, a gente vai fazer com esses 8 pilares para que a nossa carreira flua. Gente, diferente disso, e aí eu digo isso por vários testes, por vários clientes, pela metodologia que a gente aplica, você vai fazer e você vai se sentir, tá faltando alguma coisa ainda. Ou a energia que você está administrando não é bacana, o dinheiro que você ganha não é o que você gostaria de ganhar. E aí fica aquela sensação de, putz, eu queria mais, eu queria fazer uma outra coisa. Aí você começa a buscar um monte de oportunidade que aparece. Por quê? Porque você não está balanceado com esses 8 pilares. Agora, não entenda que isso é equilíbrio, tá? Não vai existir. Gente, equilíbrio, às vezes a gente acha que para a gente equilibrar, tem que estar todos esses pilares dentro de uma mesma estrutura, com o mesmo peso na nossa vida. Não. Não vai. Às vezes a gente vai precisar usar o pilar relacionamento muito maior para que a gente possa depois administrar o pilar dinheiro, porque à medida que eu construo relacionamentos, eu vou para o dinheiro. Então, enfim, aí às vezes eu preciso aumentar a minha ambição para eu querer mais, para eu me desenvolver. Então, a gente vai precisar entender como que é esse balanço. É exatamente orquestrar esse balanço desses 8 pilares que vai fazer com que você decole na sua carreira. E o que você ganha quando você para pensar assim, né? Puxa, você começa a enxergar a sua vida de uma forma, um contexto geral. Você não olha para a sua carreira como única e exclusivamente o trabalho. Porque a gente fica refém, gente, quando a gente faz isso. Quando a gente olha nesse contexto, a gente fica refém. A gente começa a entender que não precisa existir tantas exclusões na nossa vida, não precisa existir um monte de ou. A gente pode ter um monte de e. Eu posso ter uma energia boa, uma mentalidade bacana, eu posso criar melhores relacionamentos, ser melhor espiritualizada, fazer exercícios, me alimentar bem. Só que assim, às vezes ensinam pra gente que isso é muito. E a gente desiste no meio do caminho, a gente se apega naquilo, a gente desiste. Só que no final a gente fica bem chateado porque a gente não consegue conquistar tudo aquilo que a gente gostaria. E aí a gente vive numa incoerência de carreira que traz para a nossa vida. E, gente, a gente acaba passando, quando a gente consegue balancear esses 8 pilares e administrar a nossa carreira, de confuso, aquela confusão profissional, etc., para uma pessoa que consegue ser focado, consegue ser balanceado, sabe exatamente em qual pilar precisa ajustar ali um ponto para que a carreira decole. Você consegue ter isso de uma forma autônoma, isso na tua mão, olhando para o resultado que está sendo gerado na sua carreira. E é a partir do resultado que você vai
migrar e olhar para esses pilares, para entender o que de repente, ou qual deles você vai precisar construir. Você vai precisar, na verdade, melhorar, né? E como que você, na verdade, assim, se eu puder parar para pensar assim, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, Thaís, mas eu não consigo nem dar conta de uma coisa na minha vida. Como que eu vou dar conta disso tudo? Meu Deus! Eu não consigo dar conta de fazer exercício. Como que eu vou dar conta de fazer exercício, construir melhores relacionamentos? É muita coisa. E aí eu falo para você, é mentira que contam pra gente. Porque a gente só consegue, eu vou falar por mim e por alguns clientes que eu tive. A gente só consegue fazer o que a gente consegue fazer com consistência porque a gente entende que a gente é uma pessoa integral. Eu tenho vários papéis na minha vida. Eu não sou só profissional. Isso não limita a forma como eu vivo. Não pode limitar. Eu sou noiva do Vitor, eu sou mom's pet do Zion, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou a Thaís para Thaís, eu sou filha de Deus, eu sou um monte de... Eu sou todos esses papéis. É isso que define quem eu sou. Eu sou algo na essência. Então a gente não pode se limitar ali para um contexto de trabalho. E é isso que a gente ganha quando a gente olha de forma integral para a nossa carreira com esses 8 pilares. E esses 8 pilares, gente, constrói uma carreira de sucesso. E quando eu falo carreira, não é trabalho, é uma carreira mesmo, algo que você vai enxergando de uma forma muito estruturada. Vou dar um exemplo assim, ó. Eu tinha um cliente aqui, o Rafa. Ele queria crescer, ele queria desenvolver, ele queria, mas ele não fluía, fazia tudo certo. Sabe quando você faz tudo protocolo, não flui, não vai, não segue? Putz, aquilo ali é muito estranho, aquilo é muito esquisito. Porque não fluía, não fluía, não fluía. E quando a gente foi começar a olhar para os pilares da carreira dele, a gente percebeu que tinha um pilarzinho ali que tinha algo que estava pegando, que era o pilar relacionamento. Ele tinha um relacionamento com um pouco de mentalidade. Ele tinha uma crença, ele acreditava que se ele saísse da empresa onde ele estava, era como se ele tivesse devendo. Era como se ele não fosse bem agradecido. Era como se ele não tivesse... Sabe quando a gente acaba que não, né, a gente sai, acha que vai deixar o outro na mão? Ele achava isso. Ele falava, mas eu não posso fazer isso com a empresa que me construiu até aqui. Ele sentia uma culpa. Ele sentia culpa, gente, por querer ambicionar coisas maiores na carreira. E a gente começou a olhar para esse pilar relacionamento. Quais eram os relacionamentos e como que ele administrava esses relacionamentos para que a carreira dele ficasse ali travada. Então a gente percebeu que o relacionamento dele, principalmente com algumas pessoas específicas de onde ele trabalhava, era um relacionamento de dependência e não necessariamente um relacionamento livre. A gente cuidou desse pilar e ele conseguiu decolar a carreira, ele conseguiu agora estar mais leve, ele conseguiu administrar. Um outro exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, do Alexandre. Ele tinha, olha que interessante, olha esse exemplo que interessante. Ele falava assim para mim, Thaís, eu não aguento mais chegar em casa e levar problema do meu trabalho para casa. E aí a gente começa a entender. Por quê? Porque ele olha para a carreira dele, ele acha que a carreira dele é o trabalho. Carreira não é trabalho. Trabalho contempla a carreira. Eu vou falar isso várias vezes para vocês, porque senão a gente se diminui dentro de um papel. E quando eu falo que a carreira ela é a explosão daquilo que você consegue fazer na sua vida relacionado aos seus valores, aos talentos que você dá, olha o que ele falou. Ele falou, não aguento mais, eu não consigo desligar do trabalho. E aí olha para a gente parar para ver qual é o pilar, né? A gente está falando do pilar energia. Ele não conseguia desligar do trabalho, ele estava ali sendo o tempo inteiro estimulado por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele acreditava, por aquilo. E ele falou assim: não aguento mais, a minha esposa não aguenta mais. Eu chego em casa e fico só pensando em trabalho. Ele queria planejar uma vida, gente. Ele queria planejar um crescimento familiar para eles, mas ele não conseguia nem pensar nisso. Tamanho era o apego dele, a falta de administração desses pilares na vida dele, de uma forma que ele conseguisse enxergar uma integralidade, ele conseguisse enxergar um balanceamento. E aí, quando ele começou a enxergar, olha que interessante, né? Que, preste atenção no caso dele, ele tinha um contexto de carreira que ele levava sempre para casa, e ele começou a perceber que o ambiente dele, o ambiente profissional dele, invadia a casa dele.
ele começava a ter estímulos em casa, ele começava a permitir que estímulos em casa fizessem parte de um ambiente que já não fazia mais sentido para aquele horário, para aquele determinado período ali que ele estava. Então a gente cuidou desse pilar. Olha que louco. Ele conseguiu elevar a carreira dele, ele conseguiu decolar a carreira dele. Hoje ele vive com muito mais tranquilidade, sentindo muito menos peso, inclusive, e conseguindo administrar a família dele, porque ele olhou para o pilar ambiente, ele começou a diminuir os estímulos ambientais na casa dele, relacionado a esse pilar ambiente. Então, ele começou a reduzir WhatsApp, reduzir e-mails, horários de olhar e-mail, ele começou a reduzir várias coisas que ele começou a ficar presente ali. E isso trouxe para ele muito mais completude. Faz sentido isso para vocês, gente? Às vezes a gente começa a não estabelecer limites no nosso trabalho e a gente vai administrando isso de uma forma muito estrutural. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a entender qual é o pilar que está desalinhado, que está desbalanceado, para que a gente comece a olhar para a nossa carreira, para a nossa forma de agir com ela, né? E aí, eu costumo dizer o seguinte, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, Thaís, mas realmente, como que eu vou dar conta desses 8 pilares? É exatamente assim como eu te mostrei. O exemplo tanto do Rafa quanto do Alexandre. A gente não vai conseguir, gente, ter 100% dos pilares alinhados no mesmo grau, mas eles precisam estar balanceados. Tem um mínimo valor que você precisa dar para eles aí. Então, é esse mínimo que a gente vai buscar para a gente conseguir decolar na nossa carreira. E não achar que a carreira é só ali o trabalho. E o que acontece? As pessoas, né, quando a gente olha assim para as pessoas que estão construindo, né, que querem viver desses pilares, a gente começa a ver que as pessoas elas crescem rápido, elas têm um resultado exponencial. Oh, meu Deus! Elas têm um resultado exponencial, elas têm um resultado que às vezes você olha, ela cresceu, ela evoluiu, ela está ganhando mais, ela está, conquistando sonhos, ela está viajando, e você fala assim, gente, mas por que eu não estou realizando isso? Porque ensinaram para você que a gente é ou isso ou aquilo. Ou é o seu trabalho ou é a sua família. Ou é a sua saúde ou é... Não é ou, gente. A gente consegue fazer isso. E aí, o que eu mais vejo, né, de erros quando a gente para olhar para esse contexto, né, para as pessoas que querem decolar a carreira, alcançar novas posições, é quando elas focam. E aí é como se a gente começasse a olhar assim, como se a nossa carreira ela fosse resumida ao trabalho. Isso, sem administrar esses 8 pilares, a gente começa a se tornar escravo do nosso trabalho. Thaís, o que é escravo do trabalho? É simplesmente viver para ele. Ele é o centro de tudo. É o seu trabalho que determina onde você mora, que determina o que você vai fazer, que determina o que você vai comprar, que determina o que você... É o seu trabalho. E não pode ser o seu trabalho que determina a sua carreira. A gente está falando de 8 pilares que precisam se agrupar aqui para que você consiga evoluir. Eu dei exemplos da minha própria vida. O que eu faço quando eu quero construir e evoluir melhores resultados na minha carreira. Eu disse aqui alguns exemplos de pessoas e de clientes meus que evoluíram por olhar esses detalhes nas suas próprias carreiras. Então, o que eu vou te ajudar agora? A melhor forma de você conseguir evoluir nesses 8 pilares, primeiro, é dar uma nota, vou pedir para você fazer esse exercício, dê uma nota de 0 a 10 para os 8 pilares, né? Então, vamos olhar aqui, o pilar energia, o pilar mentalidade, o pilar, vamos olhar aqui, eu vou passar aqui para vocês, quem está no YouTube, a gente está passando com os slides, então, o pilar energia, o pilar mentalidade, o pilar espiritualidade, o pilar relacionamentos, o pilar dinheiro, o pilar ambiente, o pilar ambição e o pilar hábito. Dá de 0 a 10 uma nota para você dizer que 0 é tipo assim, nossa, esse pilar está muito fraco na minha vida, e 10, esse pilar está 100% adequado na minha vida, assim, está muito bom, eu realmente sinto ele muito maravilhosamente bem. E aí, o que você vai fazer? O pilar que você tem mais força dessas notas que você deu, ele vai ser o pilar de sustentação do crescimento dos outros. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que é muito bom em relacionamento. Nossa, eu me relaciono muito bem com as pessoas, mas eu não estou bem construindo hábitos, por exemplo. Nossa, minha construção de hábitos é horrível, eu não tenho conseguido ter constância. O que você vai usar? O seu pilar relacionamento, que é muito bom para construir um hábito que você deseja. Como, Thaís? Eu vou pegar e, de repente, eu vou me comprometer com alguém, porque se eu tenho bom relacionamento, se eu consigo fazer isso, se eu consigo compartilhar com pessoas,
eu vou estabelecer essa relação para eu evoluir no outro pilar. Então, sempre usar o seu pilar mais forte para você evoluir no pilar que você ainda precisa desenvolver, porque se ele não estiver balanceado, vai ter problema, tá? Vai ter uma forma de fraca de você fazer as coisas. Então, a gente precisa usar o que a gente tem de potencial para desenvolver o que a gente precisa desenvolver. Porque senão fica só no esforço do desenvolver aquilo. Se você não tem essa inteligência de usar o que você é bom, naquele pilar que já é um pilar um pouco mais sólido para você, fica só no esforço e não na recompensa. Esse pilar ele vai te dar recompensa e esse pilar ele vai te dar o crescimento, o desenvolvimento, vai ter algo relacionado mais a esforço. Beleza? Então, assim, à medida, é claro, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, isso daqui é algo bem complexo e completo que eu estou te trazendo, é algo metodológico de carreira, mas à medida que você vai desenvolvendo isso, você decola a sua carreira de uma forma muito específica, muito estruturada, tá? E essa estrutura que é o que vai te dar autonomia para crescer em qualquer ambiente, para que você possa administrar sua energia, para que você possa entender sua mentalidade, tudo isso. E é claro que para a gente poder desenvolver esses pilares na nossa carreira, a gente tem um como fazer isso, tem uma ordem que naturalmente eles vão fluir melhor. Mas com o que eu te trouxe aqui, você já consegue dar próximos passos e evoluir de uma forma muito mais clara. Então, o que eu vou pedir aqui para você, gente? Aplica isso na sua vida, aplica isso na sua carreira, porque eu tenho certeza absoluta que você vai ter resultado. E quando eu falo resultado, não é resultado a longo prazo, é resultado imediato. Se você administrar, e principalmente se a gente construir rotinas adequadas para que a gente possa perceber como que cada um desses pilares vão impulsionar a nossa carreira, eles são base. Mexe com eles que você consegue construir essa cena da sua carreira, essa cena do filme da sua carreira. Beleza, gente? Olha, foi incrível falar com vocês, assim, temaço. Ficaria aqui falando muito mais, que cada um desses pilares dá muito pano para manga. Mas cá estamos, finalizando. Então, assim, fez sentido para você? Que bom! Assiste de novo, manda esse vídeo para outras pessoas, para você ajudar. Lembra que, de repente, você pode construir, pensar nesses pilares em conjunto com outras pessoas. E se tiver alguma dúvida também, coloca aqui, porque eu vou responder, fazer de tudo aí para a gente poder alinhar e te ajudar a decolar a sua carreira. Joia?